Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de estudo do Livro dos Espíritos, um momento que é sempre tão especial para nós. Espero que todos que nos assistem também tenham o mesmo pensamento a respeito desse estudo, e nesta noite, então, esse encontro é mais do que especial. É mais do que especial porque nós estamos no momento do Natal, comemorando o Natal, e nós, neste dia especial, contamos com uma pessoa que é igualmente cara aos nossos corações, nosso querido Luiz Armando, que se disponibiliza a estar aqui conosco, abrindo mão do convívio com a sua família, para estar aqui na família espiritual, trazendo, compartilhando os seus ensinamentos. Ele o qual nós esperamos ansiosamente todas as vezes, e nas últimas 2 semanas temos tentado e não temos conseguido, né, Luiz? Mas agora vai. Seja bem-vindo, obrigada por estar aqui. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar de volta, né, e a generosa concessão que você fez de fazermos um programa hoje, não é? Para justamente complementarmos aquilo que foi apresentado tão brilhantemente por você e pela nossa irmã Boari, né, a Sandra. Mas eu acho que faltou alguma coisa, que é isso que nós vamos complementar hoje, se Deus quiser, né? Maravilhoso. E que presente de Natal que você está nos dando com essa participação, com esse seu complemento, que é mais que um complemento, que, na verdade, as suas aulas merecem muitas lives, é muito pouco tempo, 1h30 que a gente tem aqui, mas é o presente que mais nos engrandece, nos ilumina e pelo qual nós mais esperamos. Então, muitíssimo obrigada. Hoje a nossa querida Sandra e a Kátia não poderão estar conosco, estão também em viagem aí com os seus familiares, e é realmente um momento para nós estarmos presentes, né? Não que não tentamos fazê-lo ao longo do ano, mas nessa época em especial, né? Querendo ou não, é aquele momento que a gente para e que a gente procura, idealmente, né, refletir sobre o porquê dessas comemorações, né, o que é que realmente vale na vida, aqueles momentos em que a gente não poupa ou não deveria poupar, né, esforços para relevar, para perdoar e para expressar o nosso mais profundo amor a todos aqueles que nos são caros, mandando também boas vibrações para eventuais desafetos, porque, afinal de contas, isso, dentre tantas outras lições que o mestre nos trouxe, não é, Luiz? E que a gente ainda precisa caminhar muito para poder entender, incorporar, né? Mas a gente vai de cada vez, né? Sim, a gente está se arrastando pela terra, né? Diante dos compromissos que trazemos do passado, que, lamentavelmente, às vezes representam reveses que exigem de nós, talvez,
compreensão, tolerância, paciência, e certamente é tudo aquilo que a proposta espírita nos apresenta, né, como o consolador prometido nessas horas de desafios que todos nós temos em todos os setores, seja profissional, seja familiar, seja social, né? Então, eu acredito que o Espiritismo é o Consolador prometido, não tenho a mínima dúvida quanto a isso. É o cumprimento da promessa de Jesus no capítulo 14, versículo 26 do Evangelho de São João, que disse que no momento adequado, devido, ele pediria ao Pai e o Pai enviaria o Paráclito, o Consolador prometido, que colocaria de maneira clara aquilo que estava obscuro, mas também lembraria a todos aquilo que ele estava dizendo quando de sua passagem ao vivo e a cores aqui, não é? Porque desde os anos 70 do século XX, numa análise talvez que possamos fazer, nós vamos ver que realmente a humanidade mergulhou de cabeça na questão do sensorial, na questão do material, do consumismo, esquecendo-se naturalmente do espiritual, que é aquele que prevalece, antecede e sucede a esse, né? Porque no fundo somos espíritos carregando um corpo, né? Não um corpo carregando um espírito. E deixaremos o corpo para trás em algum momento, como já aconteceu inúmeras vezes, levando conosco o conteúdo acrescentado através das experiências, das reações, talvez das ações também sensatas que continuamos a ter às vezes, né? Como fizemos no passado, decretando sentenças que, de uma certa forma, estão sendo cumpridas na experiência atual, geralmente até por pedido de nós, porque na medida que nós vamos nos esclarecendo mais, nós vamos pedindo oportunidades de reparar, né? A gente vê no livro Os Mensageiros ou no Missionários da Luz que os completistas são muito poucos, porque a gente combina uma coisa, eles atendem ao nosso pedido, cortam muita coisa que eles sabem que a gente não vai conseguir fazer, e a gente, mesmo com o mínimo que nos dão, a gente acaba tropeçando, caindo, precisando nos reerguer aí, seja agora ou seja depois, né? Então é isso, eu acho que o Espiritismo é realmente a solução para nossos problemas essenciais, que invariavelmente são aquilo que nós mesmos construímos no caminhar evolutivo a que nós nos consagramos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Maravilha. E nós agradecemos imensamente ao Tavares, que nos abre espaço nessa web rádio Estação da Luz para o estudo, divulgação dessa doutrina que é absolutamente transformadora. E aproveitando, já pode falar um pouquinho do seu programa, Luiz? Pode, claro, é inclusive a base daquilo que nós vamos apresentar hoje aqui, não é? Porque eu acho que é uma somatória de esforços, né? Não só no que diz respeito a apresentar em vocês aí o Livro dos Espíritos, que é fundamental, é a base da compreensão da nova era, mas também a Revista Espírita, que é não só um documentário incrível do que foi acontecendo sucessivamente ao longo dos anos em que o professor Rivail construía justamente a proposta espírita, né? Então, ali a gente vai encontrando elementos, assuntos, matérias. Ele recebia, segundo diz, lá na frente, né? Porque já fizemos esse programa na Rádio Boa Nova há uns anos atrás, apenas em áudio, né? E ele, num dos números lá da frente, né, que são 12 anos, ele diz que recebia uma média de 300 cartas por mês. Tinha que lutar pela sobrevivência e não podia responder a todos aqueles questionamentos pessoais. Então, ele só se atinha realmente às questões doutrinárias, que também iam sendo incorporadas às 5 obras básicas, né? E depois, mais à frente, através do esforço da dona Amélie Boudet e do senhor Didier, na confecção do Obras Póstumas, que é um livro de 9 anos depois do desaparecimento do plano físico do Kardec, mas que reunia muitos escritos inéditos e também escritos que estavam diluídos na própria revista espírita, né? Então, ali você tem assuntos extraordinários, como as aristocracias, como a origem do orgulho e do egoísmo. Nós vamos ver ali abordagens a respeito da visão dos apóstolos sobre Jesus, sobre os milagres de Jesus, coisas que ele não disse no livro A Gênesis, eles estão no Obras Póstumas, né? Então, um livro que vale a pena. Além de tudo, o diário dele, né, contando para a gente como é que ele se envolveu nos fenômenos e, na realidade, depois de relutar 2 anos, resolveu realmente, a partir de um testemunho na casa do Sr. Baudin, vendo 2 adolescentes trazendo conteúdos substanciais,
resolveu apresentar questionamentos filosóficos, científicos e de conceitos religiosos ou de conteúdo moral, como ele mesmo diz, né? Então, ali foi nascendo as primeiras 501 perguntas do Livro dos Espíritos, ampliada em 1870 para 1019 perguntas e respostas, que é essa versão que a gente conhece ainda hoje, né? Então, a Revista Espírita traz muito daquilo que certamente tem a ver com o assunto de hoje, não é? Mostrando que Kardec era um cara realmente muito à frente do seu tempo e buscando, através da espiritualidade, com muita segurança, por causa das precauções que ele tomava para confirmar que aquelas respostas que obtinham eram autênticas, né? Não tinha nenhuma mistificação, alguma coisa realmente fantasiosa. Então, ele se cercou de 10 médiuns a partir das irmãs Baudin e ia fazendo os confrontos, né, ampliando todo aquele conteúdo que ia obtendo. E, às vezes, na calada da noite, porque ele voltava das reuniões, né, e ia se dedicar, talvez, a ampliar, melhorar, construir as redações que deram origem às respostas, né? E, na verdade, às vezes, alguns fenômenos de efeitos físicos aconteciam em pancadas na parede do quarto em que ele estava, intrigando-o, e depois, no dia seguinte, esclarecendo com aquele espírito que se dizia verdade, né? Que é o personagem que ele citou lá no capítulo 14, versículo 26, o espírito de verdade, dizendo que na 30ª linha havia uma palavra que, na verdade, ele tinha que rever. Não dizia o que tinha que fazer, mas dizia que ele tinha que rever, e ele realmente foi rever e viu que havia realmente uma dubiedade lá, uma duplicidade, talvez, de conclusões que pudessem advir daí, né? Então, ele estava sob vigilância durante todo o trabalho, né, incansável, que ele desdobrou nos 12 anos em que esteve à frente dessa construção, da codificação, enfim, da doutrina espírita. Pois é, minha gente. Então, é muita coisa que nós temos que aprender. Aqueles que não conhecem essa doutrina maravilhosa, permitam-se, deem-se a possibilidade, com os corações e mentes abertos, de realmente parar para ouvir todo esse conteúdo, e aqueles que, como eu, têm uma pequena noção, estão se esforçando para poder aprender, é sempre, sempre de extrema valia e de um valor inestimável essa riqueza de conteúdo que pessoas como Luiz Armando, com toda amorosidade, com todo o desejo de que cresçamos juntos, né? De que possamos progredir nessa jornada evolutiva juntos, disponibiliza, e tudo dentro dessa rádio, tá? Basta acessar a Web Rádio Estação da Luz, tracinho Tavares, e nós encontraremos lá programas organizados cronologicamente, por tema. Então, vale a pena olhar, assistir, pouquinho que seja, pular ordens ou assistir na sequência, enfim, da maneira como pudermos, né? Mas que a gente realmente tenha o discernimento e escolha alimentar as nossas almas, as nossas mentes com aquilo que realmente, com o alimento que realmente nos nutre, né? Porque distrações são muitas, né? Mas aquilo que realmente nos nutre, é necessário que a gente tenha um pouquinho de discernimento para poder escolher aquilo lá, colar, né? Então, fica aí o convite dentro dele, o convite também para que aqueles que nos acompanham ou nos acompanharão, enviem suas dúvidas, suas perguntas, seus questionamentos, sugestões ou críticas. Há sempre um canal aberto pelo YouTube ou pelo WhatsApp, no númerozinho que fica passando constantemente nessa faixinha azul, e ao longo das semanas o Tavares vai gentilmente recolhendo essas perguntas e nos enviando para que, na medida do possível, a gente possa respondê-las nos programas subsequentes. Então, sem mais delongas, como a gente fala, né, Luiz? E antes de nós entrarmos nas questões de hoje, que nós estamos falando sobre criação, eu convido a todos para que façamos a nossa prece inicial. Então, neste momento, acalmando um pouco mais os nossos pensamentos, vamos voltando as nossas atenções para os nossos corações, buscando levar os nossos pensamentos aos nossos mentores,
aos benfeitores espirituais, e buscando nos conectar à luz e ao amor do nosso Mestre Jesus. Mestre amado, em teu nome, aqui nos reunimos, Senhor. E neste período de Natal, em que celebramos o teu nascimento, a tua encarnação nesta terra, em que celebramos também a tua mensagem de amor e de esperança ao mundo, rogamos que a luz do teu evangelho ilumine-nos, Senhor, e seja sempre o nosso guia. Que as vibrações de paz e harmonia envolvam a todos nós, encarnados e desencarnados, e que possamos juntos construir um ambiente propício ao aprendizado, à elevação espiritual e à prática do bem. Concede-nos, Mestre, a serenidade e o discernimento para melhor compreendermos os ensinamentos que nos serão trazidos hoje pelo nosso querido Luiz Armando. E rogamos que as luzes do Natal façam renascer em nós, Senhor, a esperança, o amor e a fraternidade, e que estas permaneçam conosco, inspirando-nos sempre. Sabemos, Mestre Jesus, que estás conosco desde que o mundo é mundo. Ajuda-nos, Senhor, a estar contigo. Que assim seja. Graças a Deus. Então, Luiz, como você já começou a dar uma palhinha para nós, né? Nós estamos falando sobre a criação, e das mais de 1000 perguntas que esta obra maravilhosa nos traz, nós estamos na pergunta 55 a 58. Então vamos, como a gente diz, né? Vamos com esse trem aqui, um dia a gente chega lá. O importante não é a velocidade com a qual a gente caminha, o quão proveitoso se torna o caminhar, não é assim? Quão proveitoso se torna esse aprendizado todo, né? Então, muito obrigada por você falar que nosso encontro anterior foi bom sobre isso, mas nós precisamos de mais. Então, por favor, ensine-nos. E vamos começar aqui pela pergunta, nós estamos então na pluralidade dos mundos, lembrando que nesse item nós já falamos sobre muitos aspectos, né? Aliás, já tem alguns meses que nós estamos nesse capítulo sobre a criação. Já falamos na medida do possível, né? Um pouco da criação dos planetas, da evolução dos seres vivos, da formação, do surgimento dos seres vivos, das diversas raças. Viemos aqui trazendo sempre a visão espírita, né, sobre tudo isso, sobre Adão e Eva, e um pouquinho sobre a ciência, e como a ciência tem nos ajudado e embasado tudo isso que traz sempre uma possibilidade de um entendimento mais profundo, porque uma das coisas interessantes das obras espíritas é que não importa quantas vezes nós a leamos, né, Luiz? A cada leitura há um aprendizado a mais, há um aprofundamento a mais. Então, são obras que, pelo menos, para mim, não se esgotam nunca. Nenhuma leitura ali acabou, pronto, fechei o livro, já aprendi tudo. Não é assim, né? Então, sobre pluralidade dos mundos, Luiz, Kardec pergunta aos espíritos se todos os globos que circulam no espaço são habitados. E aí os espíritos respondem sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade.
creem que Deus criou o universo somente para eles. Então, nós vamos, na realidade, dizer que quase um século passou-se, e através do médium Chico Xavier extraordinário, nós tivemos mais informações. Nós vamos mostrar aqui hoje, se der tempo, evidentemente, né, porque eu falo mais que a boca. Na realidade, existem 6 indicações extraordinárias para as pessoas buscarem. Algumas delas a gente até diz como, né? Porque hoje o livro está caro, nem todo mundo tem condição de acessar, e nem todos os livros estão nas livrarias que a gente conhece, nas casas espíritas, né? Então, na realidade, em 1944, André Luiz construía o segundo dos livros da série Nosso Lar, que é o livro Os Mensageiros, né? E nele nós vamos ser apresentados ao nosso irmão Aniceto, que é um especialista na interação entre as diferentes dimensões e que traz vamos dizer assim, o repórter André Luiz para nos mostrar justamente como é que funciona aí de uma casa espírita, de um templo budista, de um templo católico, de um templo protestante, de um templo, seja lá de que escola religiosa for, as relações e interações entre o mundo visível e invisível. E, em dado momento, o Aniceto, que é o personagem central do livro, né, quem viu o filme deve lembrar dele, embora o filme tenha sido uma desfiguração do livro pelo conteúdo extraordinário que ele contém, e uma reunião do Evangelho no Lar passou a ser o epicentro lá da narrativa, né, que, na verdade, passou a ser um centro espírita, embora fosse no livro uma casinha modesta da dona Isabel e do seu Isidoro, que já tinha desencarnado, e as 3 crianças que sobraram adolescentes, né. Em dado momento desse livro, o nosso amigo Aniceto, dando explicações para o André, vai dizer que há mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma que rege o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. Cada uma destas divisões compreende outras, conforme asseguram os espíritos, distinguindo-se por vibrações distintas que se apuram à medida que se afasta do núcleo. As esferas vibratórias se interpenetram e expandem até os limites dos planetas vizinhos. Isso é importante, porque lá na Cereja do Bolo, que vai ser o final da nossa exposição, se Deus quiser, nós vamos reproduzir uma informação curiosíssima de um engenheiro eletrônico que, de repente, começou a ser assim, instrumento mediúnico, embora ele não fale em mediunidade, mas ele fala em mestres e fala em experiências interessantes no livro que a gente vai citar lá. E ele vai falar sobre essa questão da sobreposição de dimensões, que é uma coisa interessante, e como a gente tem um conteúdo razoável de informações, nós lembramos que em 1952 o médium Chico Xavier estava com um amigo Arnaldo Rocha, o marido daquela entidade conhecida como Meimei, cujo nome era Irma de Castro, que é personagem do Entre a Terra e o Céu, ela é blandina, e é também a personagem lá do livro Ave Cristo, onde ela é filha justamente do próprio Arnaldo, que nessa existência do século XX se tornou marido dela durante um período relativamente curto, porque a Irma de Castro tinha nefrite e morreu poucos meses depois que casou, né? Então, eles estavam em Resende, tinham percebido que o Chico estava extenuado, isso é Pedro Leopoldo, ela nos anos 50, muitas pressões da igreja e dos próprios que não compreendiam, familiares que não compreendiam o trabalho de Chico, e eles foram dar um rolê lá pelo litoral fluminense e passaram por Resende, muitas experiências curiosas vão acontecer, descritas no livro Mandato de Amor, que é um livro da União Espírita Mineira, reunindo depoimentos de pessoas que verdadeiramente estiveram próximo do Chico, lá naquele período de Pedro Leopoldo, que foi riquíssimo, né? Então, acontece que eles se hospedaram numa pensão, e na madrugada seguinte, por volta de 5 e pouco da manhã, muito frio, o Chico acorda os 2 companheiros, com quem dividia lá o quarto, e convida-os para adentrarem numa picada lá de uma mata, nós estamos falando dos anos 50, em Resende, e o dono da pensão tinha dito que lá na frente tinha uma cachoeira maravilhosa.
e sugeriu que eles fossem lá conhecer. Os caras meio contra gosto, por causa da friagem da madrugada, do horário também, que era muito cedo, eram 5 e pouco da manhã, adentraram com o Chico por ali, caminharam e chegaram na tal da clareira, onde tinha a tal cachoeira. Sentando-se sobre uma pedra, o Chico começa a comentar que, na verdade, ali onde eles estavam, havia uma tribo de índios vivendo como se estivesse no século XV, no mundo que lhes é próprio. Ou seja, estamos aqui no plano material, com a cachoeira, com a clareira, com as pedras, mas o Chico, que tinha uma percepção além da conta, estava enxergando uma tribo de índios. E o Emmanuel disse que eles estavam vivendo como se fosse aquela época, eles nasceram, viveram e morreram naquela região, estavam ainda como se estivessem no século XV, eles não viam o Chico, nem os dois encarnados, mas o Chico conseguia vê-los, né? Porque o Chico tem histórias assim fantásticas nessa percepção, porque ele via um mundo dentro do outro, como ele mesmo dizia, né? Então ele diz assim, que nós não existíamos, eles não nos veem e encontram-se em fase evolutiva bem acanhada. São índios que habitavam essas glebas. Compreendemos perfeitamente a situação daqueles espíritos. No mundo espírita, há a superposição de dimensões, de locais, de estados mentais. Cada um se situa na esfera mental que lhe é devida. No livro Falando da Terra, que é um livro de 1955, um cara chamado Abel Gomes, que foi um espírita verdadeiro, um espírita verdadeiramente cristão, ele, na verdade, vai transmitir através do Chico, psicofonicamente, uma mensagem que tem 10 páginas impressas desse livro, chama Notícias. Sugiro, recomendo a leitura dessa mensagem, porque o livro tem muitas coisas bacanas. Tem mensagem do Dr. Alberto Seabra, mensagem do Murtinho Nobre, tinha mensagens lá do Rui Barbosa, mensagem do Pedro de Alcântara, do Leopoldo Frois, do Farias de Brito, é só figurão. Mas o Abel Gomes era um professor de ensino público e vai contar coisas incríveis, tipo assim, se você, na realidade, quer pesquisar o Egito Antigo, não precisa de ir lá, naquela região do Egito. Você, no plano espiritual, existe a continuidade daquela civilização que desapareceu aqui, mas continua existindo lá. Assim também muitas outras civilizações. Então, estamos vendo um outro detalhe da sobreposição de dimensões, né? Nós temos, inclusive, o livro a Voz do Antigo Egito, do Frederick Wood, traduzido pelo Francisco Valdomiro Lorenz, e vai contar a história de uma esposa secundária de um faraó, e que, na verdade, foi solicitada por necessidade de ter, talvez, um serviço prestado, né? Porque ela morreu através do suicídio naquela existência lá, acho que na 13ª dinastia, e ela vai ser convidada a vir através de médium, foi preparada para fazê-lo, que era uma aia dela, uma criada dela naquela existência, que morreu junto com ela, porque no Egito, geralmente, os criados iam todo mundo de embrulho com o faraó, seja lá com quem for. E para ela chegar perto do amado, que a amava muito também, porque ele estava no 4º andar, ela estava no 2º, ela foi sugerido que ela fizesse esse trabalho. Muito legal o livro, A Voz do Antigo Egito, e o grande, incrível Hermínio Corrêa de Miranda fez uma releitura com base no original, né, em inglês, e, na verdade, escreveu Arquivos Psíquicos do Egito. Se alguém puder ler, vai se deleitar, porque Hermínio é tudo de bom, né? Mas, em 1958, um outro exemplo desse negócio de sobreposição de dimensões. A dona Ivone do Amaral Pereira, grande médium do Memórias de um Suicida, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumieros, O Drama da Bretanha, os livros incríveis do Dr. Bezerra, né? Ela, na verdade, foi solicitada, ela era solteira, estava já meio idosa, e foi solicitada a dar uma força lá para um parente que estava com um problema físico muito grande, correndo o risco de fazer uma cirurgia, não é que as cirurgias não eram tão simples como são hoje, né? E, na verdade, ela foi à casa desse cara para passar uns dias, fazer comida, trocar, lavar roupa, aquelas coisas, né? E, na verdade, o que aconteceu foi que o cara morava numa casa cheirando tinta, tinha acabado de comprar, estava doentinho mesmo, né? E ela disse que, na realidade, ela não podia se concentrar, porque quando ela se concentrava para fazer o trabalho da recepção, acho que nas Voragens do Pecado, do Charles, né? Ela via ali onde eles estavam, na casa novinha, um casebre velho, né? Onde, na verdade, havia uns galinhos ciscando no chão, um senhor com umas pernas inchadas de cor negra, parece que morou ali.
Então, a casa onde ele morou, que na mente dele continuava a existir, embora ele não soubesse que tinha desencarnado, estava ocupando o mesmo espaço físico, só que numa outra dimensão. É a história da sobreposição de dimensões, né? O último caso é de 1976. O Chico, naquelas cartas incríveis que recebia lá nas noites de sábado e de sexta-feira, lá na cidade de Uberaba, já em 1976, ele já tinha saído da Comunhão Espírita Cristã, já estava no Grupo Espírita da Prece. E, na realidade, o senhor Gerson Sestini foi até na cidade de Uberaba para ver se conseguia notícias do seu irmão Hilário, doutor Hilário Sestini, que era o único católico da família, que já era toda espírita já fazia tempo, né? Não sei se eles são de Votuporanga ou São José do Rio Preto. E o doutor Hilário vai escrever uma carta contando o que aconteceu a partir do momento que a síncope cardíaca interrompeu o fluxo da vida nele, aquela gritaria, aquela movimentação, massagem no peito, não sei o quê. Depois ele vai se ver andando pelas ruas de São José do Rio Preto, onde ele cresceu, nasceu, cresceu e morreu, não é? E ele vai dizer que, assim, caminhando por ali, meio assim, meio desorientado, que ele tinha acabado de desencarnar, ele passou por uma farmácia Nossa Senhora do Carmo, e daqui a pouco passou perto de uma clínica, e falou o nome da clínica. Quando o Chico lê a mensagem após o término das psicografias, o irmão dele, o Dr. Gerson, se surpreende, porque ele nasceu também em Rio Preto, mas numa época posterior, né? E não conhecia essa farmácia, nem conhecia a clínica do Dr. Maratti, que foi o cara que vai cirurgiar o Dr. Hilário no plano espiritual, na área cardiológica. Interessantíssimo esse detalhe, está no livro Vida Além da Vida, aliás, melhor, Vida no Além, do GEM, organizado pelo Dr. Caio Ramaciotti. Então, na realidade, o que acontece é que o moço estranhou e foi embora com aquilo na cabeça, foi lá a Rio Preto, procurou umas pessoas mais antigas, e ninguém sabia dessa clínica nem dessa farmácia. Mas ele foi procurar nos jornais de época, do passado, lá do início de Rio Preto, a comarca lá da cidade, né? Não sei quem é do interior de São Paulo, tinha sempre a comarca e o Correio. Eu fui, inclusive, redator da área de ciência, de televisão, literatura, do jornal Correio de Garça lá há uns anos, né? Que eu estive lá trabalhando e morando, né? Bom, e aí o nosso amigo vai encontrar no jornal lá de começo do século propaganda da tal da farmácia Nossa Senhora do Carmo e também da clínica do Dr. Maratti, que foi um personagem aqui importante lá. E aí o que acontece é que, retornando a Uberaba, ele vai perguntar para o Chico como era possível, porque lá no endereço da propaganda existiam outras edificações, já tinham demolido, já tinham construído outras coisas. Ele pergunta como é que é possível isso. Então o Chico diz que os amigos espirituais costumam se referir a construções antigas que permanecem na retaguarda das construções atualizadas. Olha aí a sobreposição de dimensões. Até que as entidades ligadas a esses conjuntos habitacionais os abandonem por não mais necessitarem deles nos vínculos mentais que, de certo modo, os retêm a determinadas paisagens do seu próprio pretérito. Está no livro Vida no Além. Se você não tem o livro, se quer ler e não tem dinheiro ou não vai conseguir na livraria da sua cidade, entra no Pai Google, esse benfeitor da humanidade, procura lá Bíblia do Caminho. Bíblia do Caminho, você vai encontrar os 400 e tantos livros do Chico em PDF para você ler, se puder, se quiser, né, no seu tablet, no seu celular ou mesmo no seu computador. Mas a ciência avançou desde os anos 70, você, jovenzinho, mas deve lembrar que começou a se falar em física quântica lá nos anos 70, né, baseado nas propostas lá de Max Planck, em 1905, e surgiu a tal da física quântica, que é uma das derivações da física clássica, né? E em 2010, que já é o século XXI, um brasileiro que é um cara cabeção, né, que mora lá pelos Estados Unidos, dá aula em faculdade lá, chamado Marcelo Gleiser. E o Marcelo, que até tinha um programa aí nesses canais fechados da televisão, né? Ele escreve um livro intitulado Criação Imperfeita, para dizer que a história de que Deus é perfeito não é real, né? Tudo tem as suas assimetrias. Ele mostra isso no seu livro, né? Mas entre as coisas interessantes que ele vai dizer, né? O livro chama-se Criação Perfeita, de 2010, foi lançado pela editora Record. Ele vai dizer assim:
segundo a teoria das supercordas, porque começou com a teoria das cordas, passou para a teoria da membrana, pulou para as supercordas, né? Ele fala, segundo essas supercordas, mesmo que as dimensões ocultas do espaço sejam imperceptíveis, são elas que determinam a realidade física em que vivemos. Num mundo cosmológico, num modelo cosmológico, melhor dizendo, em que o multiverso supostamente exista, nosso universo seria apenas um dentre um número talvez infinito de universos. Poxa vida, ele não leu André Luiz, ele não leu Kardec, provavelmente, mas ele está falando em sobreposição, quer dizer, ele não, a física da física Física. quântica, da teoria das supercordas. Esses conteúdos são importantes, que lá na Cereja do Bolo vocês vão ver que tem a ver com que, certamente, alguns sensitivos americanos, como esse que vamos citar, eles conseguiram deduzir e concluir, baseado na informação dos mestres, que eles não falam em espíritos, eles falam em mestres, né, que ajudam eles. Bom, então, se eu puder Só passar fazer para um a próxima. parênteses aqui, sim. Foi. Nós temos uma live onde falamos exatamente sobre essa teoria das supercordas, então, para aqueles que estão, que se interessarem, claro que dentro das nossas limitações, né, mas nós temos uma live inteira falando exatamente sobre isso, onde nós fomos do macro-universo, da formação dos seres, das células, das macromoléculas, átomos, e fomos desconstruindo até chegarmos nessas teorias e depois voltamos. Então, é um bate-papo bem gostoso, basta olhar lá no nosso programa, lá nas lives anteriores do nosso estudo, que vocês vão encontrar. Mas certamente haverá muitas outras possibilidades de nós voltarmos a esse assunto e tocarmos em profundidade, né, Luiz? Mas isso é interessantíssimo, e se esse universo, como é, com as limitações que nós temos, já nos fascina, imagina aqueles que, como você bem falou, citando Chico, que tem essa sensibilidade de poder ver essa sobreposição de mundos, como acho que a nossa mente ainda não tem condição, né, Não, porque o nosso raciocínio é analógico. Nós não temos a capacidade de abstração. O Emmanuel diz que, na verdade, nós não enxergamos o mundo espiritual, primeiro por aquelas limitações que o Aniceto falou dos nossos olhos, porque os nossos olhinhos, eles estão ajustados ao nosso cérebro, e o nosso cérebro está em desenvolvimento, em evolução, não é? Então, na realidade, o Emmanuel também fala, o seu microscópio, o seu telescópio, são elementos que estão ajustados aos seus olhos, que estão ajustados ao seu cérebro. Então, aquilo que você não tem referências, você vai ter dificuldade de enxergar. Mas eu vou pedir para você passar para a questão 56, perdão. 56, vamos lá. Na questão 56, então, Kardec pergunta: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? E os espíritos respondem: não, eles absolutamente não se assemelham, ou seja, a constituição física de cada globo é única. Sim, aí o Kardec vai começar agora a nos socorrer, porque em março de 1858, ele fez um dos conteúdos da sua revista espírita, intitulado A Pluralidade dos Mundos e Júpiter e Outros Mundos. E ele vai fazer, assim, uma análise, porque o espiritismo é muito original, né, muito criativo, então ele fala que existe uma classificação hipotética dos planetas, que, na verdade, é definida justamente pelo tipo de espíritos predominante naqueles mundos, né? Então, ele vai falar sobre Júpiter. Nós lembramos aqui das aulas de geografia, né, que o primeiro vizinho nosso é Marte, do qual nós vamos falar bastante daqui a pouco. Depois, o próximo é Júpiter, que é o maior de todos, é um gigante, né? Depois, o terceiro é Saturno, do qual nós vamos falar um pouco também. Então, o Kardec, nessa análise que ele faz lá na Revista Espírita de março de 1858, ele vai dizer que ali, em Júpiter, está o reino exclusivo do bem e da justiça. Ele, de todos os planetas, é o mais avançado sob todos os aspectos, né? Agora, então, se a gente lembrar das nossas máquinas que foram para lá, os nossos satélites, e encontraram só gelo, só coisas assim absolutamente
contrárias a isso que o Kardec diz, nós temos que levar em conta a história da sobreposição. Assim como, vamos dizer assim, descem uns ETs aqui na Terra e baixam, sei lá, aqui em Heliópolis, uma área assim de bastante precariedade econômica social. E aí ele vai mandar lá para a base, né, informações do que ele está vendo. Ele vai falar, a Terra é isso aqui, não é? Então, na verdade, ele até talvez tenha condição de enxergar materialmente aquilo que os seus olhos permitem analisar e concluir, mas ele não está vendo o lado invisível. E tudo aquilo que está acontecendo nos bastidores da invisibilidade nessa sobreposição de dimensões. Então, nosso amigo Kardec vai na análise que ele faz sobre Júpiter, porque ele está encantado, porque daqui a pouco nós vamos ver que em abril ele faz uma entrevista sensacional de mais de 50 perguntas com um habitante justamente de Júpiter, que é um cara chamado Bernard Palissy, que foi um oleiro lá, um ceramista do século XVI. E ele, na verdade, dizia-se morador de Júpiter. E ele vai falar sobre fisicamente como é que é a construção daquele planeta, vai falar sobre os habitantes, vai falar sobre a vegetação, vai falar sobre os animais, e vai dar-nos a informação de que ele era vizinho de Mozart, o grande compositor do classicismo lá, não é? Então, o que acontece é que ele vai, através de um médium que era um literato, segundo Kardec, cara assim que não tinha grandes aptidões para pintura, e ele vai fazer mais de 30 gravuras a bico de pena, reproduzindo detalhes a respeito de Júpiter, né? As edições brasileiras, esse detalhe é importante a gente saber, a Revista Espírita ela só foi lançada no Brasil mais de um século depois da codificação, né? E foi graças ao esforço de um entusiasta, que era um dedicado idealista, que veio lá do Ceará, chamado Júlio de Abreu Filho. Esse cara aí, realmente, ele foi um abnegado. Ele não só traduziu a história do espiritualismo, que a editora chamou de História do Espiritismo, na editora Pensamento, do Arthur Conan Doyle, né? Equivocadamente deram esse título, mas de espiritismo ali não existe nada, né? A não ser uma descrição fisionômica do Kardec, feita pela Anna Blackwell, que foi a primeira tradutora do Livro dos Espíritos para o inglês. Então, o Júlio de Abreu fez essa tradução, fez mais um monte de traduções e traduziu, segundo contou o professor Orlando Pires, que ele, durante 12 anos, ficou traduzindo os 12 volumes, daquilo que virou os 12 volumes da Revista Espírita, porque eram 12 títulos por ano, 12 anos, dá 144 números, né? E ele traduziu. E o mais impactante, sabe o que é? Segundo o professor Orlando, ele não sabia da tirografia, então foi tudo no manuscrito. Quando concluiu, não tinha quem pudesse fazer, não tinha quem pudesse fazer a publicação. Porque nós estamos falando de 1960, o espiritismo ainda era uma coisa assim meio marginal, não é? Chico Xavier não tinha explodido no Pinga Fogo ainda. Quando o Chico apareceu no Pinga Fogo, percebeu-se que o espiritismo era mais do que encruzilhada, outras coisas a mais. Então, aí um idealista chamado Frederico Giannini, que eu tive o privilégio de conhecer, constituiu uma editora chamada Edicel, Editora Cultural Espírita, para publicar a Revista Espírita. E desde que foi publicado em 66, nunca mais teve reedição, a não ser uns anos atrás aí, que aí apareceu o Salvador Gentili do ID de Araras, apareceu Evandro Noleto, lá da Federação Espírita Brasileira, que fizeram as suas próprias traduções, né? Mas a do Júlio de Abreu Filho prevaleceu, e o seu Giannini fez uma publicação, uma edição clássica, né, com percaline, que é um revestimento verde com letras douradas, né, valorizando o produto. Só que tinha outro problema. Qual era o problema? Não existiam livrarias para vender, porque as editoras, as livrarias profanas, elas não deixavam entrar livro espírita. E os centros espíritas eram ainda acanhados, né? Não tinha centro espírita grande, só sobravam as federações. Então, o seu Giannini teve uma sacada inspirada, certamente, né? Porque nessa época, acho que você não era nascido ainda, vendia-se enciclopédias porta a porta, a Barça, Trópico. Eu lembro, eu era nascida. Então, o que aconteceu foi que ele resolveu aproveitar esse grupo de vendedores para oferecer também a Revista Espírita.
Isso é verdade, porque minha mãe comprou a primeira coleção da Vista Espírita que eu tive, né? Que eu não morava nem em São Paulo, mas ela comprou, acho que vendo já o futuro, né? Que eu ia fazer alguns trabalhos em cima, né? Então, eles vendiam de porta em porta, você pagava a perder de vista, né? Que era o que o povo podia fazer na época. Bom, aí o Kardec vai falar sobre Júpiter, né? O reino exclusivo do bem e da justiça, não há senão bons espíritos, ou seja, só vivia lá uma classe mais avançada dos terráqueos, né? Pode-se Uhum. desfazer uma ideia do feliz estado dos seus habitantes pelo quadro que demos do mundo habitado sem a participação dos espíritos da segunda ordem. Porque o Kardec vai também fazer uma classificação de espíritos, né? De acordo com o grau de evolução. Não sei se você conhece, no Livro dos Espíritos mesmo existe essa Uhum. classificação. E ali ele foi Uhum. agrupando esses espíritos nos diferentes planetas do nosso sistema solar, né? A Uhum. superioridade de Júpiter, Kardec diz que não está somente no estado moral dos seus habitantes, está também na sua constituição física, até porque nós vamos aprendendo com o Espiritismo que, na medida que você vai progredindo, evoluindo espiritualmente, vai sutilizando o seu corpo espiritual, que precisa de menos matéria para se organizar a partir do início da concepção, né? Conforme André Luiz escreve lá no capítulo 12 do livro Evolução em Dois Mundos. Então, nos Uhum. planetas mais avançados, o corpo físico não tem essa densidade que o nosso tem, essa Uhum. materialidade, né? Eles vão sendo se sutilizando. Então, Uhum. o Kardec diz também que a descrição que foi dada a ele, porque ele já tinha entrevistado alguns espíritos, inclusive o Palissy, sobre o assunto, ele diz que ali encontram-se a maior parte dos homens de bem que honraram a terra pelas suas virtudes e talentos. Muitos saíram daqui e já evoluídos foram para esse planetinha aí gigante, né? A conformação Uhum. dos corpos é quase a mesma deste mundo, explica Kardec, mas é menos material, como acabamos de dizer, menos denso e de uma maior leveza específica. Ao passo que Uhum. rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter se transporta de um lugar para o outro, roçando a superfície do solo. É como se ele deslizasse, né? Quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. Sendo a matéria da qual o corpo está formado mais depurada, ela se dissipa depois da morte, ou seja, desintegra mais rapidamente do que o nosso, que vai ser incinerado ou vai ser sepultado, né? Para alimentar as bactérias que já compõem grande parte do nosso corpo, né? É fácil. Então, ele fala que a alimentação está em relação com essa organização etérea. Não seria bastante substanciosa para os nossos estômagos grosseiros, diz Kardec, e a nossa seria muito pesada para eles. Ela se compõe de frutas e plantas, e, aliás, aurem, de algum modo, a maior parte do meio ambiente do qual aspiram as emanações nutritivas, ou seja, nós vamos aprender com André Luiz, com Alexandre, no livro Missionários da Luz, acho que você deve ter visto isso já, e 70% do que nutre o espírito no plano espiritual é justamente o oxigênio que ele respira, né? O Uhum. resto é o suplemento, como acontece aqui, só que aqui a gente inverteu, né? A gente come 70% e respira 30%, né? Então, é o inverso. Então, lá, pelo que ele está falando, é mais ou menos. Não precisa de alimentação com garfo, faca, talheres, essas coisas, porque a gente, pelo oxigênio, a gente já se recompõe, né? Ele fala que, sob esse envoltório leve, os espíritos se desligam facilmente e entram em comunicação recíproca pelo pensamento. Isso aí, enquanto estiverem encarnados. Porque o André Luiz, em 1964, através do Dr. Valdo Vieira e do nosso amigo Chico Xavier, quando do lançamento do Anuário Espírita, que é uma publicação importante lá do ID de Araras, os dirigentes da época foram lá entrevistar o Chico e o Dr. Valdo, buscando ouvir André Luiz sobre muitas coisas. E o André Luiz vai trazer algumas informações importantes a respeito do universo, da reencarnação, que é uma lei universal, né? Sempre vai existir. Então, o nosso amigo Kardec, na análise que ele faz de Júpiter, ele fala que, sob esse envoltório leve, os espíritos se desligam facilmente e entram em comunicação recíproca unicamente pelo pensamento, sem excluir, todavia, a linguagem articulada. Também a segunda vista, que é a vidência, né, para nós, é para a maioria uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos nossos sonâmbulos lúcidos e é também porque se manifestam a nós mais facilmente do que aqueles
que estão encarnados em mundos mais grosseiros e mais materiais. Kardec, nesse artigo, que está lá na Revista Espírita de março de 1858, ele tem muito mais coisa para dizer, mas porque tem muito mais coisa para também nós dizermos aqui sobre as outras contribuições sobre a vida em outros mundos, né? Nós vamos omitir algumas coisas, né? E vamos passar para a entrevista que ele vai fazer com o Bernard Palissy, pegando apenas algumas perguntas, né? Sobre o estado físico do globo Júpiter. Kardec, na 8ª pergunta das várias que fez, ele diz assim: pode-se comparar a temperatura de Júpiter com a de uma de nossas latitudes? E o Bernard Palissy fala que não. Ela é branda e temperada, sempre igual a nós, e a nossa varia, né? Nós estamos vendo agora como variou, né? Nós estamos no inverno, no verão aqui, que estamos quase morrendo, sufocados, né? Na 10ª pergunta, o Kardec pergunta: segundo os nossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter sob um ângulo muito pequeno e dar-lhe, por consequência, pouca luz. Pode nos dizer se a intensidade de luz é igual à da Terra ou se é menos forte? Aqui vale a resposta. Júpiter está cercado de uma espécie de luz espiritual, diz Bernard Palissy, em relação com a essência dos seus habitantes, ou seja, a somatória, diferente da gente aqui, né? Porque a gente vê André Luiz, Aniceto e Vicente, quando descem para a superfície, que é a crosta no Mensageiros, eles só conseguem chegar no carrinho lá que o Alfredo emprestou, para eles ganharem tempo, né? Até a região de Petrópolis. Porque a partir dali, no carrinho, como era movido a energia eletromagnética, não conseguia descer. Por quê? Por causa das emanações mentais e emocionais dos encarnados e desencarnados, né? E dificultava justamente essa aproximação. Diz o Bernard que a luz grosseira do nosso Sol não foi feita para eles. Há uma atmosfera? Pergunta Kardec na próxima pergunta. Resposta: sim. A 13ª, a atmosfera é formada dos mesmos elementos da atmosfera terrestre, oxigênio, esse negócio todo? Não. Os homens não são os mesmos, suas necessidades mudaram. A água e mares? Resposta: sim. A água é formada dos mesmos elementos da nossa, H2O, é mais etérea. Há vulcões? Não. Nosso globo não é atormentado como o vosso. Nosso globo é o de Júpiter, né? A natureza não teve suas grandes crises. É uma morada de bem-aventurados. A matéria nele mal se toca. As plantas têm analogia com as nossas? Sim, porém mais belas. Não sendo uma só para todas a constituição física dos mundos? É a próxima pergunta. Você poderia fazer, por favor? Sim, claro. A constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, os seres que os habitam terão organização diferente? A resposta dos espíritos: sem dúvida. Como entre vós, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, aí nós vamos, na realidade, passar para Saturno. A mãe de Chico Xavier, Dona Maria João de Deus, tanto filho pentelhar ela, porque ele viu ela a primeira vez uns 7 anos, 8 anos, depois de sofrer barbaridade na casa da madrinha, a Dona Ritinha, né? Antes da Dona Maria dar uma movimentada lá no plano espiritual, encontrar uma santa chamada Cidália Batista, e para casar com o nosso irmão José Cândido, ele exigiu que, se fosse casar com ela, tinha que reunir todos os filhos da Dona Maria para junto dela, né? Assim mesmo, ela conseguiu fazer mais 6 filhos, além dos 9 que a Dona Maria tinha construído com o seu marido, o quinto dos quais o Chico, né? E aí o que acontece é que ela vai morrer, acho que é 29 de setembro de 1915. Falou para o Chico: eu não acredita se falarem que eu morri, né? Eu volto para te encontrar. E realmente, como era moda na época, os filhos todos foram distribuídos entre padrinhos e madrinhas, de acordo com o batizado que tinham recebido lá na sua igreja, né? E aí o que acontece é que ele caiu justamente naquela fada madrinha, né? Aquela mulher ruim pra cacete, né? Que na verdade judiou do moleque, mas judiou mesmo, né? Eu conheci lá o seu Francisco Galves, e quando o Chico veio a São Paulo em 1968 para operar a próstata,
foi necessário fazer uma cirurgia corretiva no abdômen dele, porque tinha algumas áreas lesionadas por garfadas que a tal da dona Ritinha dava na barriga do moleque. Era uma coisa assim cruel, né? Mas o Chico até que aguentava lá, porque a Dona Maria ia encontrar com ele lá na bananeira, no final do quintal, e dava lá, pedia calma, calma, até que apareceu Dona Cidália. Quando apareceu Dona Cidália, a Dona Ritinha não queria devolver o Chico, porque era um escravinho que ela tinha lá, gratuito, né, mão de obra barata, e na verdade foi um sufoco para tirar ele das mãos dela, pelo que a história vai contar, né? Mas depois de desencarnada, ela vai contar, depois, 1935, passaram-se 20 anos desde que ela desencarnou, e na verdade o que acontece é que o Chico sempre pedindo para ela contar como é que foi a sua entrada no mundo espiritual. Bom, já mais aqui no início do século XXI, um cara que foi bem próximo do Chico, que é o Dr. Caio Ramaciotti, do GEM de São Bernardo do Campo, num folhetinho chamado Comunicação, ele vai contar coisas que o Chico disse particularmente para ele, né, na época que eles conviviam bastante, que o GEM tinha um acervo de 80 livros da psicografia do Chico, né? Uhum. E ele contou que Dona Maria João de Deus não era uma lavadeira, estava lavadeira, mas não era uma lavadeira, era um intelectual do passado que, na verdade, durante mais de uma existência, escreveu muita coisa errada e pediu para voltar nessa condição de restrição, porque, na verdade, ela tinha que se redimir do passado das mentes que influenciou muito negativamente. Então, exceção feita ao Chico, todos os irmãos, todos os filhos dela, os outros 8 filhos, eram pessoas que tinham se deixado levar pelos argumentos que ela literariamente construía, influenciando negativamente esse povo. A par Uhum. disso, também soube, se não pelo Dr. Caio, através do Arnaldo Rocha, que escreveu um livro, Diálogos com Chico Xavier, depois que o Chico desencarnou, que a Dona Maria João de Deus, não sei quem leu o livro há 2000 anos, ela foi justamente a Ana. A Ana foi uma criada, uma escrava que o Emmanuel contratou, comprou, sei lá, a caminho de Cafarnaum, onde ele ia se instalar com a Lívia e a Flávia, que era a filha dele, ao que tudo indica, pelo que o Arnaldo Rocha fala, é o próprio Chico, e essa escrava já era convertida ao cristianismo, e fez a cabeça da Lívia, né? E, de uma certa forma, influenciou para que o Públio Lentulus, senador orgulhoso, fosse procurar Jesus. Né? Muito legal essa parte do livro. E essa Uhum. Ana, ela reencarnou como aquela que seria a genitora do Chico, a Dona Maria João de Deus. Né? Então, na verdade, quando ela já está desencarnada, depois já de uma certa forma adaptada lá ao mundo espiritual, porque nós temos que passar por esse processo, porque passamos embutidos nessa armadura chamada corpo, onde nos condicionamos com a alimentação, com as horas de sono, com um monte de coisa. Quando você parte daqui para lá, você tem que se desligar desses condicionamentos e às vezes demanda um certo tempo. Bom, Dona Uhum. Maria João morre lá em setembro e vai só começar a contar a sua história no mundo espiritual no dia 2 de novembro daquele ano, 1915, onde ela se Uhum. vê na mesma igreja que estava sempre vazia, que ela era católica devotada, e, na Uhum. verdade, só que ela agora está vendo uma igreja abarrotada de gente, porque eram todos aqueles que estavam desorientados, que morreram e não foram nem para o inferno, nem para o céu, nem para lugar nenhum, estavam ali. E ali eles seriam encaminhados para locais onde iam passar por uma reciclagem, né? Uma readaptação. Mas ela vai Uhum. contar duas coisas interessantes, né? A primeira delas que ela tinha sempre aqui uma fascinação por Saturno, embora fosse uma filha de Uhum. escrava, não tinha pai, o João de Deus é o nome da maternidade onde ela nasceu, porque ela é filha de pai desconhecido, e deram o nome da maternidade para ela, Maria João de Deus. Mas ela sempre ficava fascinada lá com as estrelas que brilhavam no céu, lá em Pedro Leopoldo, vamos imaginar assim, começo do século XX, tinha poluição, não tinha iluminação, não tinha nada, né? Uhum. E ela disse que uma das aventuras que ela teve nessa chegada e nessa vida no mundo espiritual foi ir a Saturno, né? Que é o terceiro planeta, é Marte, Júpiter, Saturno. E ela vai dizer que, na realidade, levada por um orientador espiritual que a conduziu nessa direção, ela diz que, contemplando o espaço, viu muito acima dela grandes massas multicores que tomou por nuvens diversificadas. E, ao mesmo tempo, notei que seres estranhos,
movimentavam-se nos ares, em elegantes movimentos, apesar de me parecerem monstruosos. Nada tinham de comum com os tipos da humanidade terrena, afigurando-se-me extraordinariamente feios, com a sua organização animalesca, com suas membranas à guisa de asas, tão estranhas para mim, as quais lhes facultavam o poder de volitar à vontade, diferente lá de Júpiter, que os caras deslizavam no chão e tinha umas asinhas, né, pelo que dá para subentender, né? Segundo a teoria dela, essas criaturas que parecem animais egressos das plagas terrestres, onde os zoófitos encontram seus elementos de vida, são, segundo ele, altamente dotadas de sabedoria, sensibilidade e inteligência. Seus sentidos e percepções são muito superiores àqueles com que foram aquinhoados os homens terrenos, e a preocupação máxima de sua existência é a intensificação do poder intelectual. Souberam esses habitantes de Saturno, segundo o guia que ele a conduzia, dominar todos os elementos da natureza e aplicar sabiamente as suas leis, com as suas adaptações e continuados estudos, fizeram deste mundo uma das regiões privilegiadas do universo, onde as almas desejosas de perfeição e beleza estacionam preparando-se para um glorioso porvir. Não podemos nos esquecer que as nossas lentes dos nossos telescópios, dos nossos satélites, só vê tudo vazio, mas e a sobreposição de realidades, né? Não vivem, diz o seu guia, como na Terra, uma existência saturada de vícios e de maus costumes. Não se nutrem sacrificando vidas, mas conforme a natureza, aproveitando-se daquilo que ela lhes proporciona, espontânea e naturalmente, alimentando-se com frugalidade. Seus problemas covizinhos foram simplificados ao extremo, e desconhecendo a ambição que na Terra avassala os corações, criaram uma organização política segundo a sua elevada evolução espiritual, regulando com a mais absoluta equidade todas as questões econômicas, o que lhes outorga uma invejável situação de equilíbrio indene da ação nefasta das guerras. Segundo a Dona Maria, pela informação que ela apurou, que lá em Saturno existe o Colégio Sacratíssimo da Família, que se reúne sob os imperativos de afinidades naturais. Chegados a certa idade, os saturninos ouvem os espíritos, seus irmãos de outras esferas do sistema, existindo entre eles a mais poderosa mediunidade generalizada. Conhecem todas as combinações fluídicas requeridas ao seu bem-estar, e a eletricidade mecânica não tem para eles segredos. Sabem utilizar das forças com plena consciência de suas possibilidades. Ela viu também algumas nuvens multicores no ar, né, que esvoaçavam no firmamento, e o guia explicou. Não são nuvens o que contempla, são aparelhos gigantescos, onde os saturninos se reúnem para estudos maravilhosos. Em cada um deles se agrupa uma assembleia de espíritos sedentos de sabedoria. A música, a poesia, todas as artes lhes merecem especial carinho, porquanto um único objetivo os irmana num mesmo ideal, a grandeza intelectual. Mas a Dona Maria, lá mais à frente, no livro, começou em 35, vai terminar em 36, é um livro facinho de ler, rápido, também lá no Bíblia do Caminho você tem, dá para você ler, né? Que foi o segundo livro do Chico depois do Parnaso, né? Então ela foi para Marte. Quando as duas grandes naves que chegaram em 1976 lá em Marte, viram só pó, só poeira, só deserto, não viram nada, né? E aí um daqueles repórteres que também devia ter uma boa memória, lembrou que lá atrás, através do Chico, nós tivemos a mensagem do Humberto de Campos, de que nós vamos falar na sequência. E aí fizeram até a revista Fatos e Fotos, fez uma matéria irônica dizendo que a NASA não sabia de nada, o Chico Xavier que sabia tudo. E usaram a matéria, a mensagem do Humberto, que é de 1938. Mas aqui ainda em 36, a Dona Maria vai falar um pouquinho sobre Marte. Pude ver o planeta Marte, lembrando da sobreposição de dimensões, identificando-me com os seus elementos para poder conhecer de mais perto as suas belezas ignoradas e desconhecidas. A verdade, porém, tem igualmente as suas revelações pelos caminhos da fé. Nem tudo se mostra somente nas análises frias dos laboratórios e das suas retortas.
As grandes realidades falam primeiramente ao coração, diz a Dona Maria. Na atualidade, à míngua de elementos mais positivos de ordem material, nós vos falamos como se fôssemos vítimas de nossos surtos imaginativos, mas dia virá que os homens hão de verificar, com as suas positividades requeridas, a veracidade das suas afirmações. O guia de sempre que conduzia os passos dela, né, diz que sim. Diz que bastou um pensamento forte da nossa vontade, concentrada nesse objetivo, para que efetuássemos essa viagem vertiginosa, cuja duração foi de poucos segundos, de acordo com a vossa contagem de tempo na Terra. Ela vai falar um pouquinho da paisagem, diz que viu-se à frente de um lago maravilhoso. Bom, nas naves espaciais mostraram que não tem nada disso lá, né? Junto de uma cidade formada de edificações profundamente análogas às da Terra. E aí nós lembramos do Chico, né? O Chico diz que quando começou a receber nosso lar, ele tinha muita dificuldade de entender aquilo que o André estava falando, dessa cidade maravilhosa que existia mais à frente, ele vai dizer, ao norte da cidade do Rio de Janeiro, né? Entre a terceira e quarta esfera das 7 que circundam a Terra. E aí o André Luiz e o Emmanuel, numa noite qualquer, desdobramento espiritual do Chico, levaram ele para conhecer a periferia de nosso lar. Coisa que a dona Igorina Cunha, lá nos anos 90, vai revelar em 2 livrinhos maravilhosos. Imagens do Além, que foi o último, e Cidade no Além, que fez com que ela desenhasse, a pedido do Chico, o que ela viu, e isso serviu de base para que os técnicos de Photoshop canadenses construíssem aqueles cenários que estão no livro, no filme Nosso Lar. Foi maravilhoso, realmente, em muitos aspectos, né? Então, é baseado nos desenhinhos da tiazinha aí. E eu li esse livro. Oi, hã? Lembra, na última vez que nós nos encontramos, eu falei que eu tinha acabado de receber esse livro, né? Porque a minha lista só cresce, né? A minha lista, cada live nossa, a minha lista só cresce como está crescendo hoje, né? E aí, na medida do possível, eu vou lendo, mas esse eu consegui ler naquele fim de semana. Comecei aqui. Você lê rapidez. Exatamente. Maravilhoso. Então, a Dona Maria vai falar também que a vegetação apenas era ligeiramente avermelhada, mas as flores e os frutos, particularmente, tinham variadas cores e perfumes. Percebeu perfeitamente a existência de uma atmosfera parecida com a Terra, que é isso que o Elon Musk lá está tentando consertar, porque ele está querendo ir para Marte, mas dizem que lá não tem oxigênio como a gente tem aqui, né? Mas o ar, na sua composição, afigurava-se muitíssimo mais leve. Deve ser nessa sobreposição de dimensões, deve ser nessas outras realidades, nos multiuniversos de que o nosso amigo da física quântica fala, né? Assegurou-me, então, o mestre que me acompanhava que a densidade em Marte é sobremaneira mais leve, tornando-se a atmosfera muito rarefeita. Parece que realmente é numa sobreposição de dimensões, né? Ele está falando de uma coisa que nós não enxergamos com os nossos equipamentos, estão ajustados ao nosso cérebro, que ainda não tem a capacidade de abstração. Vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos irmãos terrestres, mas os seus organismos possuíam diferenças apreciáveis. Além dos braços, tinham ao longo das espáduas umas ligeiras protuberâncias à guisa de asas, parecem os saturninos, que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitivas. Como o tempo está indo embora, vamos pular para o nosso Humberto de Campos, né? Que é aquele que motivou a irônica matéria lá da Fatos e Fotos. Ó, a NASA não entende nada, quem entende é o Chico Xavier. E o nosso amigo Humberto, ele vai dizer no livro Novas Mensagens, de 1939, que ele pegou lá uma promoção legal da CBC e foi numa excursão para Marte. E ele era um jornalista, era um escritor, né? Então, os conteúdos dele são um pouquinho diferentes do que a Dona Maria João de Deus nos trouxe. Depois de alguns segundos, chegávamos ao termo da nossa viagem vertiginosa, porque é o mesmo processo, né? É o processo do transporte mental, que é aquele que o André Luiz, o Aniceto e o Vicente usam para descer lá de Petrópolis para a cidade do Rio. É puramente mental. Então, você se desloca. Alguns de ficção já exploram isso, né? Acho que os autores dos roteiros foram em desdobramento lá para o mundo espiritual, viram, acharam legal e puseram no Jornada nas Estrelas, nessas coisas que fizeram aí, né? Diz o nosso Humberto
Dentro da atmosfera marciana, experimentamos uma extraordinária sensação de leveza. Ao longe, divisei cidades fantásticas, por sua beleza inaudita, cujos edifícios, de algum modo, me recordavam a Torre Eiffel, os mais ousados arranha-céus de Nova York. Bom, a NASA, o Viking lá, as duas Viking 1 e 2, não viram nada disso, só poeira, né? Máquinas possantes, como se fossem movidas por novos elementos do nosso hélium, balouçavam-se ao pé das nuvens, apresentando um vasto sentido de estabilidade e de harmonia entre as forças aéreas. Ante os meus olhos atônitos, diz o jornalista, rasgavam-se avenidas extensas e amplas, onde as construções eram fundamentalmente análogas às da Terra. Tive então ensejo de contemplar os habitantes do nosso vizinho, cuja organização física difere um tanto do arcabouço típico com que realizamos as nossas experiências terrestres. Humberto Campos, o famoso irmão X, diz que notou igualmente que os homens de Marte não apresentavam as expressões psicológicas de inquietação em que se mergulham os nossos irmãos das grandes metrópoles terrenas. Uma aura de profunda tranquilidade os envolve. Os marcianos já solucionaram os problemas do solo e já passaram pelas experimentações da vida animal em suas fases mais grosseiras. Não conhecem os fenômenos da guerra e qualquer flagelo social seria entre eles um acontecimento inacreditável. Evoluíram sem as expiações coletivas, amarguradas e terríveis com que são atormentados os povos insubmissos da Terra. A falta de termos comparativo vai chamar a cidade que ele foi levado, chamada Marcionópolis. E lá estava havendo ali uma grande aglomeração de pessoas para assistir a uma palestra de um dos dirigentes espirituais daquele planeta, que, na verdade, ia fazer referência à Terra. Vamos nos lembrar que em 1938, quando ele fez essa viagem, a Terra estava caminhando assim, aceleradamente na direção daquela infame guerra mundial, começou em 39, foi até 45, né? Então os marcianos estavam preocupados com aquilo que os terráqueos pudessem fazer, né? Eles nem tinham ideia da bomba atômica que estava sendo desenvolvida lá, escondidas, né, nos laboratórios lá dos Estados Unidos, que fez aquele estrago lá na vida dos nossos irmãos orientais, né? Diz Humberto, a vegetação de Marte, educada em parques gigantescos, sofria grandes modificações em comparação com a da Terra. É de um colorido mais interessante e mais belo, diz o jornalista, apresentando uma expressão avermelhada em suas características gerais. Na atmosfera, ao longe, vagavam nuvens imensas, levemente azuladas, que nos reclamaram a atenção, explicando-nos o mentor da caravana fraterna que se tratava de espessas aglomerações de vapor de água, que é o que o Elon Musk não está enxergando lá, né? Criadas por máquinas poderosas da ciência marciana, a fim de que sejam supridas as deficiências do líquido nas regiões mais pobres e mais afastadas do largo sistema de canais, que ali coloca os grandes oceanos polares em contínua comunicação uns com os outros. Ou seja, a água lá eles produziam artificialmente, né? Tais providências, explica Humberto de Campos, que aquele benevolente Cicerone destinavam-se a proteger a vida dos reinos mais fracos da natureza planetária, porque em Marte o problema da alimentação essencial através das forças atmosféricas já foi resolvido, sendo dispensável aos seus habitantes felizes a ingestão das vísceras cadavéricas dos seus irmãos inferiores, como acontece na Terra, superlotada de frigoríficos e matadores. Se ele tivesse vivendo hoje, então, ele tinha desencarnado, né? Porque perto do que aconteceu lá em 1900 e bolinha, né? Ao apagar das luzes diurnas, o grande templo de Marcianópolis enchia-se de povo, que é aquele diálogo que vai haver entre o dirigente lá, pedindo para orar muito pelos terráqueos, né, para que eles não entrem numa furada, né? E para terminar, nós, na realidade, há uns 2008, eu estava muito... pera um pouquinho, antes de chegar lá, surgiu também em 1955, depois do Humberto é 38, em 55 aparece em Curitiba, um espírito se manifestava através de um ex-acadêmico de medicina, que vai escrever um livro intitulado Mensagens do Astral, logo após escrever A Vida no Planeta Marte.
que é um livro interessantíssimo, porque esse espírito chamado Ramatiz, que os espíritas daquela época achavam realmente um pseudo-sábio, ele vai construir livros em torno de perguntas e respostas, à moda do Kardec, à moda do Emmanuel no livro O Consolador. Então, é muito fácil você acessar os temas e digeri-los, porque o Hercílio Maes, que é o médium, né, era um cara preparado. Ele foi até um determinado ano da medicina, depois, por questões pessoais, teve que largar e foi fazer direito, e começou a receber as influências desse tal de Ramatiz. E ele vai falar nesse livro A Vida no Planeta Marte, através de inúmeras perguntas e respostas formuladas certamente por pessoas que cercavam Hercílio Maes, ou por ele mesmo, né? Ele vai trazer um monte de informações sobre Marte também. E Marte abriga uma civilização espiritualizada e avançada, com cidades belíssimas, tecnologias sofisticadas, naves, energia limpa, e uma sociedade que superou os conflitos terrenos, vivendo em harmonia e paz, que se oculta da ciência terrestre por projeções holográficas, aguardando a evolução humana. Essa visão contrasta com a ciência atual, né, como a gente já falou, que embora busque vestígios de vida antiga, não encontrou evidências de vida complexa em Marte, destacando a falta de água líquida constante e atmosfera densa, né? Então, ele vê ali uma civilização avançada, uma vida oculta, a conexão espiritual com Marte é visto como uma futura realidade espiritual para a humanidade, um degrau avançado da evolução cósmica, né? E aí, finalmente, né, nós vamos chegar a 2008, eu estava assim meio impressionado, porque não entendia nada também daquilo que se falava, mas comentava-se muito sobre 2012, né? Por causa de umas profecias, uma projeção que os maias, antes dos espanhóis triturarem eles, né? Eles tinham feito até 23 de dezembro de 2012, mas não tinham atualizado, porque morreu todo mundo, não deu para atualizar, né? Então, os espertalhões de plantão já aproveitaram lá a profecia e falaram que realmente a coisa ia pegar, e falavam antes disso que ia dar o bug do milênio, um monte de baboseira aí que não aconteceu absolutamente nada, né? Mas aí eu estava passando férias de fim de ano lá com a minha mãe, numa semana que eu ficava lá com ela e os meus filhos, e surgiu a ideia de fazer uma coisa à moda espírita, para mostrar que o espiritismo tinha algo a dizer e que não correspondia àquilo que os espertalhões estavam usando para afugentar, assustar, atemorizar as pessoas, que era o finão do mundo, né? Então, aí o que aconteceu foi que eu voltei a São Paulo e comecei a pesquisar, porque eu queria só basear-me em Kardec. Aí eu tenho uma amiga, hoje está lá na cidade de Uberaba, a Súlia, a nossa irmã Lúcia Bichir, que era dirigente do Centro Maria Dolores, onde toda a última quarta-feira do mês eu ia lá falar. E eu trabalhava ali na região do Brás e retornando, passava em frente à instituição dela e de vez em quando proseava lá com ela. E um dia eu estava lá inflamado, porque eu comecei a fazer a pesquisa no Kardec e começou a desmoronar em cima de um monte de outras informações, Edgar Cayce. E aí ela falou assim, olha, passa aqui amanhã que eu tenho um negócio para te emprestar. Aí eu fui lá e na verdade, ela me deixou lá na portaria uma sacolinha, tinha um livro de um ex-funcionário da Secretaria da Fazenda de São Paulo, que contava que um dia, na hora do almoço, passando ali pela Praça Clóvis, vou almoçar, sei lá, voltando, ele foi abordado por dois indivíduos, que se diziam, na realidade, extraterrestres, disfarçados de humanos, e gêneros, vamos dizer assim, e tinham informações para dar para ele passar para os outros. Ele vai escrever um livro, esse livro acabou indo parar lá na mão do Chico Xavier também, né? Tem até uma cópia em xerox desse livro, muito interessante, e esse cara também acabou mudando lá para Uberaba, por conta daquilo que o Chico disse a ele, né? Aí a Lúcia, além desse livro, tinha deixado um mapa, que a hora que eu cheguei em casa eu fiquei assim, abestalhado, né? Mais ainda. E aquele mapa tinha quase o tamanho de uma parede. Era um mapa mundi futuro. E aí estava lá escrito em inglês como é que aquele livro, como é que aquele mapa foi feito, né? Então começa assim. Lá pelos anos 70, um engenheiro eletrônico
fazia uma reunião de negócios com algumas pessoas e na verdade, em dado momento, ele perdeu a fala, perdeu a voz. Aí foi levado para o hospital meio às pressas, não sabia o que estava acontecendo com ele. E aí o que aconteceu foi que ele passou a noite em observação, na madrugada que se seguiu, estava lá naquele dorme, não dorme, por causa de medicação e tal. De repente viu entrar no seu quarto uma senhora irradiando luz e que, na verdade, conversou com ele. Entre as coisas que ele lembra que ela disse a ele, que ele tinha uma missão, uma tarefa a cumprir, que era justamente fazer prognósticos do futuro. Ao amanhecer, ele pensou que lá tinha sido um sonho, perguntou se tinha ido alguma pessoa com aquela característica que ele descreve lá visitá-lo, passar remédio, sei lá. Ninguém conhecia a figura. Bom, aí ele começou a ter, assim, visões que os mestres lhe mostravam sobre acontecimentos que iriam suceder na parte geofísica do planeta, na parte climática do planeta, e o pior de tudo é que começou a dar tudo certo com data exatamente do jeito que haviam anunciado para ele. Dois que eu me lembro agora é o furacão Andrews e um terremoto em Kobe, no Japão, que arrasou a cidade de Tóquio. E aí o que acontece é que ele começou a ter outras experiências, vamos dizer assim, extrasensoriais, e muita coisa foi dita para ele, né? E aí, evidentemente, eu nem sabia, mas eu comentei isso com meu filho que mora lá pelos Estados Unidos, né? De onde, aliás, eu fiz aquela live aquela vez que eu estava falando de lá, né? Então, na verdade, ele se interessou muito pelo assunto e foi descobrir se tinha um livro, e descobriu o livro do cara lá nos Estados Unidos. Infelizmente, não está traduzido no português. O nome do livro é Notas do Cosmos, mais um para você anotar aí, porque ele só é vendido pela Amazon em inglês. Chama Notas do Cosmos. O nome do cara é Gordon Mitchell Scallion. E esse cara, ele vai passar por experiências assim incríveis, e uma das quais os mestres dele falaram sobre Marte. E aí o que ele vai falar, uma coisa muito maluca, é assim, ó, que milhões de anos atrás, antes de existir a vida de qualquer forma aqui na Terra, Marte abrigara a vida. Essas vidas não se originaram de projeções da consciência, como na Terra, mas resultaram de colonização por outros sistemas estelares. Essa raça de pessoas era, na verdade, humanoide, embora muito maior em tamanho corporal do que os homens atuais, os humanos atuais. E aí a gente lembra da fase que precedeu lá a construção do Gênesis, do Moisés, que nós vamos encontrar informações sobre os Anunnakis, sobre os Néfilins, que seriam habitantes lá da Terra, lá na época dos Sumérios, que são uma mistura de ETs com nativos da Terra, que deram origem a homens assim de 6 metros de altura. E ele está falando que os marcianos eram muito parecidos com os gigantes, lá os Néfilins, cerca de 6,5 metros de altura, que evoluíram nos primeiros dias da civilização terrestre. A raça marciana acabou alcançando um nível extremamente elevado de tecnologia, além de ter evoluído espiritualmente muito além do que conhecemos aqui na Terra. Por dezenas de milhares de anos, os marcianos viveram pacificamente em suas cidades. Eles visitavam as estrelas e usavam extensivamente a viagem no tempo. Então, explicaram esses mestres, um grupo de saqueadores começou a hostilizar as linhas de carga interespacial dos marcianos. Havia vida, e ainda há, em Marte, diz o Gordon, mas num sentido vibratório diferente. Opa, mas isso aí é a sobreposição. Num sentido vibratório diferente, por isso que a gente não vê. Essa vida em outro nível de realidade ainda existe lá, segundo os mestres do Gordon, que não deve conhecer Humberto de Campos, não conhece Maria João de Deus, não conhece o Ramatiz, mas, peraí, ele está falando da mesma coisa que os caras já falaram há 40, 70 anos atrás aqui na Terra, né? Através do Chico, através do Cílio Maes. Havia vida em Marte e ainda há, mas num sentido vibratório diferente. Essa vida em outro nível de realidade ainda existe. Durante o período de colonização deles, a sua expansão, a vida realmente existiu ali. Existia um número em números que seriam contados em centenas de milhões. Existiam em uma época anterior as primeiras projeções de almas na Terra,
cerca de 18 milhões de anos atrás, como contamos o tempo a partir do presente. A paisagem em si era outrora semelhante em natureza à da Terra. Além disso, ele percebia que sua órbita era diferente. Ele havia se movido, ou digamos, empurrado de sua órbita ao redor do Sol e colocado em relação a de Vênus e a de Mercúrio. Essas mudanças ocorreram devido aos eventos cataclísmicos que ocorreram em sua Terra, causando sua ruína, sua destruição final. Bom, de qualquer forma, são 20 horas e 53 minutos em São Paulo. O Tavares deve estar nervoso, você está ansiosa. Eu acho que é melhor parar por aqui, mas acho que a gente acrescentou algumas informações que se somam àquela maravilhosa exposição que você e a Sandra fizeram, né? Você com aquela fotografia, que acho que foi você que bateu, né, do Cosmos. Pô, quem me dera. Eu fui, Maravilhosa tive foto. Eu uma fiquei visão assim, assim, mesmo, na extasiado. Eu verdade. estou fascinado por planetário desde que eu vim para São Paulo em 74, né? Então, de vez em quando, eu vou dar uns rolês por lá. Hoje eles têm espetáculos diferenciados, aí, de acordo com a época da posição da Terra, né? Mas eu achei aquela foto que você descobriu, não sei onde, descolou aí, não sei como, No Pai Google. sensacional. Nunca tinha visto. Maravilhosa, viu? Eu Parabéns. te mando, vou te mandar. Mas nós ainda temos 6 minutos. Eu não estou ansiosa para terminar, muito pelo contrário, eu vou querer explorar um pouquinho mais de você. Então, vamos lá. Vou querer explorar um pouquinho mais, porque isso tudo é tão absolutamente fascinante e você me fez assim, né? Não só dar esse banho de conhecimento na gente, mas também me fez emocionar muito pela história do Chico, do sofrimento desse ser humano que é, enfim. Mas eu vou explorar esses últimos minutos para poder fazer um link da última pergunta que esse tópico do Livro dos Espíritos nos traz, e com algo que você já mencionou. Exatamente a ideia, pela nossa limitação, que a gente acha que é só o sol que vai alimentar, né, a nossa vida, porque a gente precisa aqui do sol para ativar a vitamina nos nossos corpos, para que haja fotossíntese e tantos outros processos biológicos, né? Mas a gente se esquece que na natureza há muitas outras fontes de energia, como você mesmo já falou, né? E aqui na pergunta 58, Kardec pergunta: os mundos mais distantes do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma pequena estrela? E os espíritos... Pode falar. Os espíritos respondem: acreditais que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade que em tantos mundos desempenha um papel desconhecido para vós e bem mais importante que o que lhe cabe na Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres vivam da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos nossos. Sim, a gente tinha aqui na manga da camisa, né, aproveitando esses minutinhos, em 1859, o nosso querido professor Rivail tomou conhecimento que lá em Berlim tinha desencarnado um cara chamado Alexandre von Humboldt. O Humboldt é um cara que a gente conhece nas minhas aulas de geografia, que deve ser gerações antes da sua, né? A gente ouvia falar nesse cara porque ele tinha feito lá uma afirmação que a Amazônia seria o celeiro do mundo pela exuberância da sua flora e fauna, né? Lá no livro de geografia daquela época, que não me interessava quase nada, né? Na verdade, a gente nem sabia que ele tinha passado 5 anos enfurnado na Amazônia, com um barco, pesquisando tudo isso que ele falou, em síntese, e o governo brasileiro pediu para ele sair de lá, porque não sabia o que aquele irmão estava fazendo lá. E esse cara é acreditado a ele, na história da humanidade, a formulação do primeiro mapa climático do planeta. Ele nasceu já em berço esplêndido, mandou construir um barco e saiu a viajar pelo mundo e construiu esse mapa climático da Terra, Alexandre von Humboldt. E aí, Kardec
perguntou lá para o Espírito para o Espírito São Luís, que era o manda-chuva lá nos bastidores da Sociedade Espírita de Paris, se era possível entrevistar o homem, porque as notícias lá chegavam meio devagar. Fazia 9 dias que o homem tinha morrido. E o São Luís, ele falou que era para esperar um pouquinho. Daqui a pouco trouxe o espírito do homem lá, estava meio balão ainda, né? Porque muitos anos morreu com mais de 90 anos, ainda não estava totalmente desligado da sua estrutura que utilizou durante tantas décadas. E ele vai dizer na entrevista que o Kardec vai fazer que é 41 perguntas. Kardec realmente queria saber tudo. Então, ele pergunta para o Humboldt assim, escolhesses essa existência terrestre, aí olha que o cara vai falar que a gente vai encontrar algo parecido quando André Luiz aparece na história do Chico. Havia numerosos candidatos para essa obra, que é construir o mapa climático da Terra. Eu pedi ao ser, por excelência, para me conceder essa oportunidade e a obtive. Aí o Kardec pergunta, na 12ª pergunta, lembrai-vos da vossa existência, da existência que precedeu aquela que vindes de deixar? Sim, ela ocorreu longe de vós, em outro mundo bem diferente do vosso. 13ª, esse mundo é igual, inferior ou superior à Terra? Superior, perdoai-me. 14ª, sabemos que o nosso mundo está longe da perfeição e, em consequência, não ficamos humilhados por existirem acima de nós. Mas então, como viesses a um mundo inferior ao que estáveis? Aí ele pergunta, responde com uma pergunta, dai aos ricos? Eu quis dar, desci a cabana do pobre. 15ª, podeis nos dar uma descrição dos seres animados do mundo em que habitais? Eu tinha esse desejo em vos falando mesmo agora, mas compreendi a tempo que teria dificuldade para vos explicar isso rapidamente. Ali, os seres são bons, muito bons. Compreendei já esse ponto que é a base de todo o resto do sistema moral nesses mundos. Nada ali entrava o voo dos bons pensamentos, nada lembra os maus. Tudo é felicidade porque cada um está contente consigo mesmo e com todos aqueles que o cercam. Como matéria, como sentido, toda descrição é inútil. Aí pergunta, esse mundo faz parte do nosso sistema planetário? Sim, está muito perto de vós. Entretanto, não se pode vê-lo porque ele não tem o próprio foco de luz e não recebe e não reflete a luz dos sóis que o cercam. Aí pergunta, dissestes agora mesmo que a vossa precedente existência ocorreu longe de nós, e agora dizeis que esse mundo está muito perto. Como conciliar essas duas coisas? Kardec não deixava enrolar, não. Está longe de vós, se consultardes as vossas distâncias, vossas medidas terrestres, mas estará próximo se tomardes o compasso de Deus e se tentardes abarcar com um golpe de vista toda a criação. É evidente que não pode ser considerado como longe se tomarmos como termo de comparação as dimensões do nosso globo, mas está perto com relação aos mundos que estão a distâncias incalculáveis. Próxima, podereis precisar-nos a região do céu onde se encontra? É inútil, os astrônomos não a conhecerão. 19ª, a densidade desse mundo é a mesma do nosso globo? É necessário de 1000 para 10. 20ª, seria um mundo de natureza dos cometas? Não, de modo nenhum. Se ele não tem foco de luz, e se não recebe nem reflete a luz solar, reina ali, portanto, uma obscuridade perpétua? E aí vamos à resposta que atende à sua pergunta. Os seres que ali vivem não têm nenhuma necessidade de luz. A obscuridade não existe para eles, não a compreendem. Pensais, pois, sois cegos, que ninguém pode ter o sentido da visão? E na última pergunta que eu escolhi, né? O planeta Júpiter, no dizer de certos espíritos, é bem superior à Terra. Isso é exato? Sim, tudo o que vos disseram é verdadeiro. Então, acho que finalizamos aí com essas informações do nosso irmãozinho. Né? Maravilhoso. Nós não então, só finalizamos. Acho que aquele dia que apagaram a luz de São Paulo, aqui da minha região, sim, foi uma sacanagem comigo, viu? Porque eu tinha essa metralhadora para tirar. Mas está vendo? Deus, recebi um presente de Natal seu por poder estar aqui contigo a sós. O presente é meu, é nosso, de verdade.
Tentaram nos sabotar, mas não conseguiram. Somos mais fortes e mais persistentes. E hoje eu recebo esse presente, nós recebemos esse presente, não só da sua presença aqui, dos seus ensinamentos, que não foram simplesmente informações, Luiz. Você nos traz subsídios, a essência para que a gente possa refletir não só dessa imensidão desse universo, desse Criador que a gente ainda não consegue conceber. Como a gente tem dito repetidas vezes, a gente ainda traz Deus na figura humana, porque somos ainda tão pequenos, a nossa capacidade de entendimento ainda é tão pequena, que a gente procura aproximar, né, o intangível daquilo que nos permite uma melhor compreensão, mas isso também faz parte da nossa compreensão, da nossa evolução. E essa sua aula de hoje nos trouxe não somente mais uma perspectiva dessa imensidão desse mundo, dessa misericórdia divina, e também nos dá uma injeção de esperança, e nada melhor do que a esperança quando a gente relembra com maior profundidade em nossos corações aquele modelo mais perfeito que nos foi dado por Deus, né? Então, esperança de quê? De que apesar dessa nossa pequeninez, né, de sermos ainda tão rudimentares espiritualmente falando, moralmente falando, né, nós não estamos sozinhos, né, e nós temos esse modelo que veio a nos ensinar e apesar de sermos assim ainda tão pequenos, estamos engatinhando, né, nessa jornada. Um dia chegaremos nesses mundos onde reina de verdade o amor, onde a moral e o respeito e as edificações espirituais se sobressaem aos interesses ainda tão egóicos e terrenos, né, e materiais, né? Então, mais uma vez, Luiz, obrigada por esse presente, obrigada pela sua presença, obrigada por compartilhar conosco com tanta amorosidade, com tanta vontade de nos fazer compreender todo esse seu conhecimento. Para mim, levará muitas e muitas vidas ainda para poder chegar a 1/10 do que você conhece, mas eu também estou aí no caminho, estou me esforçando. Então, de todo o meu coração, e tenho certeza que as minhas palavras também representam as da Sandra e as da Kátia, que não puderam estar aqui hoje, e eu espero que todos aqueles que nos acompanharão, possam se deliciar e, sobretudo, se alimentar, como a gente já falou, alimentar seus corações e seu espírito com essas mensagens, com esses ensinamentos que nos permitem reflexões muito profundas do Criador e de nós mesmos, e onde nós estamos nessa criação e onde chegaremos um dia. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada, Luiz. Já deixo aqui explicitamente o convite. Na verdade, você só me diz quando é que você pode voltar e eu simplesmente anotarei na agenda. E antes de... A primeira quinta-feira eu tenho compromisso lá com a casa, né? Estarei lá no dia 1, fazer as duas palestrinhas, das 7 e das 8, no dia 8 eu volto. Combinadíssimo, já estamos marcados, então. E eu agradeço imensamente, mais uma vez, ao Tavares, a todos aqueles que nos acompanham, nos acompanharão. Deixo suas palavras, uns minutinhos para suas palavras finais, antes de nós fazermos a nossa prece de encerramento. Então, nós agradecemos pela oportunidade que você nos abriu, a possibilidade de estarmos aqui para acrescentarmos algo a tudo aquilo que tão maravilhosamente você e a Sandra puderam nos apresentar na primeira leitura das perguntas e respostas, né? Esperamos que tenha, pelo menos, suscitado interesse. A gente mostrou aí que existem várias referências importantes, né? E começamos mostrando que é preciso abrir a nossa mente, ainda muito presa no condicionamento da visão muito racionalista, né? Abrirmos a nossa visão para essa sobreposição de dimensões que a própria física quântica
considera nos multiuniversos, né? Nos multiversos que eles falam, né? E Uhum. certamente a humanidade vai demorar um pouquinho para chegar lá, mas realmente cada um de nós pode perseguir os seus objetivos, talvez a partir disso daí, né? Maria João de Deus, o nosso Humberto, o próprio Kardec, o Bernardo Palissy, o nosso amigo Gordon Mitchell Scallion, do livro Notas do Cosmos, e o Alexandre von Humboldt, né, que foi esse último que citamos aí, são referências, tem muito mais coisas ali para vocês vasculharem, né? Os que Maravilha. tem, pelo menos, mostrado, a gente deu a pista aí, né? Se o livro você não tem, se o dinheiro está curto, você não consegue comprar, vai lá na Bíblia do Caminho, que graças a Deus, esse trabalho maravilhoso do pessoal que construiu esse trabalho. Tem o Kardecpédia também, que tem muita coisa legal. O Verdade. pessoal lá, o Cosme Massi, lá, que era professor em Marília, hoje está em Curitiba, né? E que construiu essa enciclopédia mesmo, né? Sobre Kardec e sua obra, né? Então, muita paz a todos, muita paz a você e até a próxima. Amém. Muito obrigada. E para a nossa prece de encerramento hoje, como eu falei no início, de vez em quando as obras espíritas nunca se esgotam para mim, né? A gente está sempre lendo e revendo. E essa semana eu passei por um outro livro que eu já tinha relido, um livro de muitos anos que tem uma história muito importante na minha vida, é um livro de Eurípides Barçanufo, um missionário da mediunidade. E nesse livro, no finalzinho, ele traz uma oração poética sobre Deus, que eu gostaria eu peço permissão para lê-la, e especialmente porque, eu não sei se você chegou a conhecer, Luiz, Dr. Homero Moraes Barros, que esse aqui é a obra, o livrinho de bolso, Era pequenininho. de Botucatu. Exatamente. Ele era de Botucatu. Conheço ele, troquei figurinhas com ele lá quando ele escreveu o primeiro livrinho, né? Pois é. Ele era professor aí da universidade, né? Da Isso, Unesp, né? exatamente. Botucatu, minha terra natal, e onde eu estou neste momento. Opa! Ele Onde eu parece que já estou neste desencarnou, momento. né? Oi? Ele desencarnou, né? Sim, desencarnou já há alguns anos. Quando isso aconteceu, que ele estava meio ligado na editora Luz no Lar, lá do Roque Jacinto, que publicou o primeiro livro dele, né? E por isso que eu tinha contato com ele, que eu trabalhava na gráfica que imprimiu o livro. E o doutor Homero foi a pessoa que me agarrou pelas mãos atendendo a um pedido desesperado da minha mãe, na minha adolescência, quando eu aí não conhecia nada do espiritismo e estava vivenciando alguns fenômenos que me eram desconhecidos, e de alguma maneira minha mãe chegou ao doutor Homero e ele, com toda a amorosidade que lhe era peculiar, me segurou nas mãos e foi pouco a pouco me introduzindo nessa doutrina, me ensinando o que é que estava acontecendo comigo, tanto é que o primeiro evangelho segundo o espiritismo que eu ganhei na vida foi dele, tem a dedicatória até hoje, que é o meu evangelho que caminha comigo, que eu leio tesouro, com toda certeza. E ele certamente está no meu coração, e mais um motivo aqui para eu me emocionar. Então eu peço aqui a licença para poder ler essa oração poética de Eurípides Barçanufo, nessa pequena grande obra do Dr. Homero. E essa prece intitula-se Deus. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que o universo é superior a toda a inteligência. A inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus. Nome 1000 vezes santo, que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. É Deus. Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe.
Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do ímpio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos veigéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso que estais nos céus. Ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas. Aleluia. Feliz Natal a todos. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.